Mas agora eu vou contar uma decisão importante de um tribunal da União Europeia que promete pressionar países conservadores do bloco a aceitarem casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Ontem, a corte decidiu que as uniões homoafetivas precisam ser aceitas em Estados-membros. O editor de internacional, Diego Pavão, é quem vai explicar melhor isso para a gente. Diego, muito bem-vindo, muito bom dia para você. Explica como que fica agora essa questão da união homoafetiva no bloco. Principalmente, isso quer dizer, na prática, que o casamento entre pessoas do mesmo sexo vai passar a valer nos países que antes não aceitavam? Ou existem questões aí que relativizam essa decisão? É meio complicado explicar, vou tentar explicar de um jeito bem fácil para a gente entender aqui no Live CNN. Bom dia, Clarissa, bom dia para quem acompanha a gente em casa. Essa decisão não vai fazer outros países da União Europeia a aceitarem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É importante deixar isso claro. A Corte da União Europeia não obrigou que, por exemplo, a Polônia passe a celebrar esses casamentos. O que a União Europeia disse foi o seguinte: você não precisa aceitar celebrar esses casamentos, mas os direitos dessas pessoas casadas precisam ser preservados dentro de países do bloco. O que isso quer dizer? Bom, na verdade o que a gente teve foi um casal polonês do mesmo sexo, a gente não sabe se são dois homens ou duas mulheres, porque no processo eles só assinam ali com as iniciais, então a gente não sabe. Mas eles saíram da Polônia, onde eles moravam, e cruzaram a fronteira até a Alemanha para se casar. E aí voltaram para a Polônia, onde eles moravam originalmente. Dois países que integram a União Europeia. A Polônia olhou aquele casamento e falou: aqui, pela lei polonesa, não existe validade jurídica para esse casamento. E a União Europeia foi lá interferir, dizendo que isso não podia acontecer. Lembrando, a União Europeia não pode impor que os países do bloco celebrem casamentos de pessoas do mesmo sexo, porque isso fere um princípio do direito internacional, que é a não interferência na soberania dos países, ou seja, na Constituição dos países. Mas a União Europeia falou que a Polônia tinha que observar e manter os direitos preservados desse casal, porque eles fazem parte da União Europeia, são cidadãos da União Europeia. E uma mudança entre países não poderia fazer que nenhum direito desse casal fosse perdido. O que a gente quer dizer em relação a direito? Se a gente fala de um casamento entre pessoas do mesmo sexo, a gente está falando de questões tributárias, questão de imposto, questão de herança. E a Polônia não queria reconhecer isso. E é por isso que a União Europeia teve que intervir para falar que os direitos daquele casamento ainda eram válidos num país que não celebra casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Vamos mostrar agora aqui no mapa, Clarissa, como a Europa está dividida em relação a essa questão, na verdade, como a União Europeia está dividida em relação a essa questão. A gente vai olhar primeiro aqui para essa parte ocidental da União Europeia. Países como Portugal, Espanha, França, Alemanha, que também está no meio dessa polêmica, países que a gente vê aqui no nosso mapa, garantem o casamento igualitário entre pessoas do mesmo sexo. Essa é a parte ocidental. A gente tem também aqui a parte nórdica da Europa, Finlândia e Suécia, que também aceitam esse casamento do mesmo sexo. E aí a gente olha aqui para essa região mais a leste da União Europeia e a gente vê aqui a Polônia. Essa fronteira Polônia e Alemanha é exatamente a fronteira que está no centro desse debate, que está no centro dessa decisão que o Tribunal da União Europeia tomou. Então a gente teve aqui esse casal saindo da Polônia, indo para a Alemanha se casar e voltando para a Polônia para morar, quando eles foram avisados que essa união não seria respeitada na Polônia. Lembrando, a Polônia é um país extremamente católico, ainda tem uma coalizão ali muito conservadora dentro do governo, ainda que uma parte do governo queira avançar com essa pauta, mas existe ali uma ala muito conservadora na coalizão de governo. E aí exatamente o que a União Europeia fala é o seguinte: essa fronteira aqui entre os dois países, os direitos do casamento homoafetivo precisam ser transportados de uma fronteira para outra, ainda que esse país aqui, a Polônia, não aceite ou, na verdade, não celebre casamentos homoafetivos. E aí a gente vai também para uma outra área do nosso mapa para mostrar esses países que têm o direito parcial, que são esses em amarelo. Eu selecionei aqui a Itália, a República Tcheca,
alguns outros países dessa região que têm o direito ao casamento, existe o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, existem as ferramentas jurídicas para esse casamento, mas esses países ainda não chamam isso de casamento efetivamente, ainda que garantam ali alguns instrumentos legais para essa união acontecer. A gente tem aqui países, por exemplo, a Hungria de Viktor Orbán, um líder muito conservador da Europa. A Hungria não proíbe totalmente o casamento, garante alguns direitos, por isso que ela está aqui em amarelo, mas não chama isso efetivamente de um casamento. O que acontece agora, Clarissa? Como a gente disse no início, não é uma decisão que vai forçar os países que ainda não celebram esse casamento a começarem a celebrar. Como eu disse, isso não pode acontecer porque a União Europeia não tem essa autoridade de interferir na Constituição desses países. Mas isso vai esquentar o debate sobre a questão do casamento homoafetivo na União Europeia. Isso pode abrir aí mais discussões sobre esse tema e até levar a um avanço, eventualmente, em alguns desses países, Clarissa.